Sejam muito bem-vindos ao Simonelli Talks, esse nosso podcast com muito conteúdo sobre direito médico de forma leve, direta e sincera. Eu sou Oswaldo Simonelli, especialista em direito médico, e nesse podcast a gente sempre está trazendo um assunto novo, atual, interessante, neste que é o ramo mais apaixonante do direito. E aqui ao meu lado, eu tenho Camila Simonelli. Nós somos o casal Simonelli e estamos aqui para trazer conteúdos sobre direito médico, sobre advocacia, sobre carreira, tudo que você precisa aí dentro dessa nossa profissão apaixonante. Qual é o nosso assunto de hoje, hein? Qual vai ser o nosso tema central hoje? Hoje vamos falar sobre direito médico preventivo. Bom, já que tocamos no assunto, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o direito médico preventivo. Muito bem, esse tema é muito legal, hein? Eu, enfim, adoro direito médico preventivo. Acho uma palavra muito leve, né? Acho parece uma coisa meio de achismo. Não, eu realmente acredito, eu creio que o direito médico preventivo, ele é a grande advocacia do futuro. Nesse nosso ramo, já há bastante tempo eu digo que o direito médico é uma advocacia do futuro, né? Uma advocacia do futuro que está acontecendo agora, que as pessoas precisam se preparar já, não adianta esperar o futuro chegar, né? Para se preparar para isso. Mas dentro do direito médico, eu tenho observado uma tendência, uma crescente, para o direito médico preventivo. E eu tenho uma definição muito simples para isso. Para mim, o direito médico preventivo é uma grande arte. E é a grande arte de eliminar pontos cegos. É isso que eu digo sempre para os alunos. Então, trabalhar com prevenção é eliminar pontos cegos. É um trabalho de buscar, identificar, né? Só que não é uma coisa assim, tem gente que acha, o preventivo é legal porque tá fora do judiciário e tem a ideia de que é mais fácil de trabalhar com... Não, trabalhar com preventivo é complexo, não é simples. Trabalhar com direito médico preventivo não se deve começar pelo preventivo, esse é o primeiro ponto. Tá. Não se começa pelo preventivo. Por quê? Ora, se você vai eliminar pontos cegos, você só elimina pontos cegos se você conhece, se você domina o tema, senão você não elimina ponto cego nenhum. Sim. Então, você acredita que para o advogado começar a trabalhar nessa área, ele precisa entender os conceitos do direito médico? Exatamente. Ele precisa ter uma base sólida de direito médico. E aí ele precisa entender a metodologia do direito médico preventivo. Entendi. Porque assim, no direito médico, tem muita gente que chega para mim e diz assim, o direito médico é só erro médico. É só ação de indenização, responsabilidade civil do médico, é só erro médico. Isso é direito médico. E no preventivo tem muita gente que chega e fala assim, direito preventivo o que? É termo de consentimento. Não é. Tá. Então, aproveitando que você falou isso, quais tipos de serviço aborda, então, o preventivo? Que eu acho que é interessante, já que você comentou que muita gente acha que só que o preventivo é termo de consentimento, o que tem mais? Então, vamos lá. Vamos desenvolver um pouquinho, então, o assunto. Primeiro ponto, assim, existe uma metodologia de trabalho em direito preventivo. Né? Então, não é imaginar, eu tenho experiência na área, então tá bom, eu vou para o preventivo, chego lá, tal. Não, existe uma metodologia de trabalho para isso. Na área da saúde, a prevenção, ela é comum, né? Ou pelo menos é muito falada, muito defendida pelos médicos. Sim. O trabalho preventivo. Por que tem gente que faz check-up todo ano? A pessoa não tem doença nenhuma, todo ano ela faz check-up. Justamente porque ela quer se prevenir. Para identificar uma possibilidade de ter um problema e já no início resolver. Sim. A lógica é a mesma. Então, no trabalho preventivo dentro do direito médico, a lógica é conseguir desenvolver uma atuação em que é feito um check-up da empresa, é feito um check-up da clínica, identifica, a partir do momento que você faz esse check-up, você consegue identificar pontos de risco. Mesma coisa do check-up do corpo humano. O médico olha e fala, você tem uma propensão a diabetes. Sim. Você não está diabético.
Mas ele vai identificar no check-up que você tem uma propensão a diabetes, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar corrigir esse problema para que o paciente não desenvolva diabetes. Então, cada caso, cada clínica, cada consultório vai ter um check-up vai ter diferente. Um diagnóstico diferente. Um diagnóstico diferente. A metodologia de check-up, ela vai ser a mesma. Sim. Se você pegar homens da mesma idade que eu, com as mesmas características, os exames vão ser basicamente os mesmos, mas o médico vai analisar de acordo com as minhas condições de saúde, com as minhas características. Tanto que a gente passa por uma etapa que a gente chama de anamnese jurídica, né? Tinha até o nosso conteúdo, que era anamnese jurídica. Por quê? O que é a anamnese, né? É essa análise. É uma anamnese. Você faz uma análise clínica, né? Entre aspas, jurídica. Então, não é só termo de consentimento. Sim. Você consegue identificar uma série de situações dentro do ambiente clínica em que o seu trabalho é justamente apresentar para o profissional os pontos de risco, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser melhorado, para evitar danos futuros. E quais alguns, assim, você consegue listar? Sim. Você pega, alguns por exemplo, exemplos, vamos lá. Clínicas que trabalham com planos de saúde, que são credenciadas de plano de saúde. Qual é um problema crônico que existe nessas clínicas? Glosa de plano de saúde. O que é glosa? O plano de saúde, a clínica encaminha para o faturamento, encaminha para o plano de saúde o faturamento do mês, o plano de saúde tem que fazer o pagamento. Aí ele vai e tira 30%, 20% do que ele tem que pagar. É a glosa. E dá uma justificativa. Não vou pagar esses 20% por isso. Então, quando você consegue identificar, e isso é dinheiro que fica na mesa, como a gente diz, né? Sim. O médico vai deixando para trás, ele não vai atrás desse dinheiro. Não tem tempo, é corrido. É corrido, entendeu? Então, a glosa hoje, ela meio que entra na despesa da clínica. Então, quando você já identifica isso logo de cara, num trabalho preventivo, vai atrás. Às vezes é coisa simples para corrigir. É coisa simples. E ele está perdendo 20% do faturamento todo mês. Então, Sim. Quando você apresenta um resultado desse para um cliente, já valeu muito a pena ele te contratar. Fora isso, sim, é óbvio que tem os termos. Os termos de consentimento fazem parte dessa análise. Então, você tem que levantar quais são os procedimentos que são feitos na clínica. Se já tem um termo de consentimento, tem que fazer uma análise, um ajuste e tal, explicar o termo de consentimento. Tem uma coisa que é muito importante, que é a relação com o paciente. E não é só a relação médico-paciente. É entender, desde a chegada dele àquela clínica, né? É a jornada do paciente, a experiência do paciente dentro do ambiente da clínica. Como ele é recebido pela secretaria ali, né? Pelo administrativo. Você costuma ir, né? Nas clínicas e fica lá um período observando, não é isso? Exatamente. Claro, as que são em São Paulo, né? As que estão fora de São Paulo não dá. Mas a gente faz online, a gente conversa online, a gente tenta entender, né, essa rotina. Hoje a gente trabalha muito com scripts. Então, qual é o trabalho interessante? É você desenhar... O que são scripts? São roteiros. Você já escreve os roteiros para que as pessoas que vão atender o paciente, que vão conversar com o paciente, que vão conversar com o plano de saúde, saibam qual é o caminho ideal de diálogo. Né? O script não é uma coisa robótica, não é para a pessoa ficar lendo e falando com o paciente, não. Mas o script, ele dá uma linha. Sim. Ele dá uma linha. Dá um caminho, né? Até porque muitas conversas começam nas clínicas aonde? No WhatsApp. Então, você passa um roteiro de WhatsApp... Muito mais hoje do que telefone. Exatamente. Então, você entrega um roteiro de WhatsApp para a secretária da clínica, por exemplo, em que ela já sabe mais ou menos o diálogo. Você pede o levantamento das últimas conversas, você vê como é que as pessoas costumam conversar, como é que a gente fala de funil, né? Como é que é o funil, como é que essa pessoa chega. Hoje, geralmente, chega na clínica como? Instagram, direct. O primeiro contato é um direct no Instagram. Quero marcar uma consulta, como é que eu faço? Ou a clínica tem lá o link do WhatsApp na bio, já cai direto no WhatsApp da clínica, o funil é esse. Então, quais são os primeiros diálogos? Né? Isso tudo a gente consegue mapear e já ir desde o início acompanhando. Por quê? Uma palavra maldita, maldita não no sentido de maldita, uma palavra mal colocada, mal falada, né?
lá no início, já pode desencadear uma série de problemas ali para frente. Uma situação simples. Se alguém pergunta assim, atende plano de saúde? E a atendente responde, sim, qual é seu plano? Ah, meu plano é X. Não, pode vir que a gente atende. Mas, na verdade, não atende. Na verdade, tipo, talvez é um reembolso, né? O que ela queria dizer é o seguinte, não, você pode ser atendido se você tiver plano. Mas aí a pessoa chega lá, entrega a carteirinha. Aí fala, não atendo. Mas tá aqui a conversa, você falou que atende. Já começou o problema na clínica. Já porque às a vezes discussão. tem gente que não quer ir pelo reembolso, porque tem que fazer... Entendeu? Né? Não, e às vezes não tem direito a reembolso. O plano dele não tem direito. Só a rede credenciada, né? Mas a pessoa que está ali atendendo no dia a dia, no ritmo, fala, não, tem direito, pode vir. Sim. Chega lá, não tem. Né? Então, a gente vai corrigindo. São coisas pequenas, são coisas bobas, mas que... Bobas, entre aspas, né? Mas quando você soma isso no dia a dia, você pode evitar uma série de problemas dentro da clínica. E aí parte para análise de prontuário, para ver como é que estão os prontuários. A gente já pegou prontuário, por exemplo, que tinham informações que não tinham que estar lá, informações comerciais da clínica. Então, não tem nada a ver. Quanto pagou no procedimento, isso não é coisa de prontuário, né? Prontuário é informação médica. Então, você vai corrigindo, você fala, tira isso do prontuário, não faz sentido, não anota mais, né? Corrija essa conduta. Ou às vezes você pega o prontuário, tá super mal preenchido, e a gente fala tanto, né, da importância do prontuário bem preenchido. Então, e aí você vai partindo para outras questões, parte até de reestruturação societária, os contratos que a clínica tem contrato com mídia. Sim. Né? Que é esse outro ponto importante, né? Não é? Sim. É ou não é? Muito importante. É ou não é? Qual é esse ponto? Hoje em dia, quem não tá na mídia, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, mas aí que tá. É um outro produto também isso, né? Exatamente. Que é... Exatamente. Você mesmo tem um cliente que começou analisando o perfil do Instagram dele, né? Não foi isso? Então, quem não é visto não é lembrado, né? E hoje em dia já está tão difícil ser visto estando na mídia. Imagina quem não está na mídia, quem não está nas redes sociais. Né? Se estando nas redes sociais já está uma competição grande, imagina estar fora das redes sociais. Então hoje é fato que todas as clínicas elas estão nas redes sociais. E tem muito médico que usa a sua figura. Não estão, né? Tem que estar. Não, tem que estar, mas não muitas já estão indo. Não, muitas estão migrando e tal. E tem muito médico fazendo Instagram. Sim. Tem muito médico fazendo Instagram. E a questão é assim... Tá fazendo certo? Então, o ponto é esse. A clínica tá no Instagram. Ela tá fazendo certo? Ela tá seguindo todos os parâmetros da resolução do Conselho Federal de Medicina? O médico, ele tá fazendo de acordo? Então, esse é um outro trabalho preventivo importantíssimo hoje em dia. E é uma porta de entrada até, né? Para entrar no... Às vezes você pode estar cobrando... Às vezes ele não enxerga o trabalho preventivo, mas ele quer estar na mídia, porque ele vê que a mídia é importante, ele vê que a rede social é importante, e aí ele precisa de alguém para analisar os conteúdos, porque com a nova resolução tem umas brechas aí que ele pode ser prejudicado. O problema é assim, ele entra no Instagram e aí ele vê todo mundo postando tudo. Tudo. E ele acha que pode. Porque é o que a gente mais ouve quando vai falar, mas todo mundo posta isso. Sim. Todo mundo faz assim. Só que agora, a questão de publicidade, a gente até já falou sobre isso, né, em outra conversa aqui. Se você não assistiu, vai lá, ouça o podcast de publicidade, a gente já falou sobre isso. Agora pode fazer denúncia anônima de publicidade. Então, porque antigamente eles falavam, o colega não vai denunciar o outro, tal, é difícil. Agora não tem essa. Então, pode fazer denúncia anônima, o conselho vai lá na rede social do médico e vai detectar que está errado. Então não tem essa de todo mundo faz. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Todo mundo está fazendo errado, você vai fazer errado. Sim. Só que você pode ser pego e o outro não. Não é? Acontece. Agora vai aumentar, né? E agora deve aumentar. Então, o que é legal no preventivo? É o advogado identificar quais são as possibilidades de serviço. E aí ele tem que montar
o que a gente chama no marketing, né, de esteira de serviços, né? Esteira de produtos. Então, a advocacia dele, ele tem que ter essa esteira de produtos. O que ele pode oferecer para o cliente? Porque é uma venda, a advocacia é uma venda. Sim. A gente vende serviço. Não adianta achar que não, né? O médico também é uma venda, ele também vende o serviço dele. Então, é uma venda. E na venda, nem sempre a pessoa vai comprar o seu serviço sem te conhecer direito, sem saber exatamente até onde, né, o seu trabalho é bom. Aliás, essa é uma crença, né? Advogado tem esse problema. O advogado fica lá estudando. Aí ele fica... Vamos fazer um parênteses aqui, né? Aí ele fica lá estudando. Aí ele está lá, ele faz pós-graduação, ele faz outra pós, ele faz um mestrado, ele faz um doutorado. E aí, na cabeça dele, ele é bom pra caramba. Porque, afinal de contas, ele estudou tanto. Sim. Ele é bom pra E caramba. ele né? Mas ele não está no mercado. Sim. E aí, pro mercado, não interessa. Sim. Não interessa. O mercado não está preocupado com... Aliás, o mercado está cada vez menos preocupado com isso. Felizmente, infelizmente, não vou julgar aqui. É um fato. É um fato. O médico que vai te contratar... Eu tenho meu mestrado, que eu adorei fazer. Eu acho que meus clientes nem sabem que eu tenho mestrado. Porque para eles hoje... Não, e você fez um mestrado, né? Na área da saúde, né? Na área da saúde. Faculdade também de medicina. Exatamente. E isso não faz diferença nenhuma na hora deles te contratarem. Na venda? Não. Na venda, Não. Qual é a diferença que faz na hora da venda? É eu saber entregar o que ele precisa. É eu saber entregar o serviço que ele precisa. Então, uma coisa que, quando a gente fala, e eu vou daqui a pouco falar de prospecção de clientes, né, na área do preventivo, mas essa é uma crença que a gente precisa romper. Você tem que sair da sua bolha. A gente cria umas bolhas em volta da gente e fica lá fechadinho, porque a bolha nos conforta, né? Eu sou muito bom no que eu faço, o cliente vai me procurar em algum momento. Não, não vai. Não vai. Não é assim que a coisa vai funcionar. Não é assim que funciona. Você tem que saber mostrar esse teu conhecimento. E não é o seu título, é o seu conhecimento. Sim. Esqueça o seu título. Use o que você aprendeu no meio acadêmico. Esqueça esse negócio de, porque eu sou pós-doc, porque eu sou doc, porque eu sou não sei o quê. Não, não é isso que vai te atrair cliente. Não é isso. Se você quer viver a vida da academia, perfeito. Você tem que ter pós-doc e o nome que for, porque aí você vai ser professor titular da cadeira e tal. Se esse é o seu caminho, maravilha. Mas nós estamos falando de mercado. Estamos falando de advocacia. Raiz. Vida louca. Advocacia é vida louca. Então, você tem que conseguir montar uma esteira de serviços para a pessoa contratar. E às vezes você começa com um serviço pequeno, que é uma análise de uma rede social do médico. Então você começa analisando... É uma boa porta de entrada essa. Exatamente. É uma maneira de você entrar numa clínica, uma maneira de você entrar e mostrar o seu trabalho. Porque você começa fazendo uma análise de rede social, só que é outra coisa. Eu só fui contratado para isso. Né? Aí não... o advogado vê que tem alguma coisa errada, mas não fala porque... Aí você vê o cavalo selado passando na frente, mas não monta nele. Não, porque eu não fui contratado para montar o cavalo selado, né? Então, assim, também não tem essa. Você tá vendo o outro negócio... doutor, vem cá um pouquinho, senta aqui. Senta aqui, ó. Sua rede social já tô arrumando, mas esse negócio aqui tá ruim. Quer que eu dê uma olhada? Quer que eu dê uma analisada? Ele já é seu cliente. Qual é a chance dele passar isso para outro advogado? Sim. Ele vai passar para você. Então... E ele vai ficar feliz que você percebeu que estava errado e... Exato, e ajudou ele. E ajudou. Então, assim, questão de oportunidade. Às vezes, nós ficamos naquela crença que a oportunidade vai chegar. Não, a oportunidade vai passar. Ela vai chegar. E você, às vezes, tem que criar a oportunidade também. Tem que criar. Sim. Cria a oportunidade. Se você já conseguiu mostrar para um médico, eu falo para os alunos, né? Que eles falam, mas como é que a gente chega neles, não sei o que e tal. Gente, é só entrar nas redes sociais, pegar umas hashtagzinhas básicas da área da medicina, você vê a quantidade de perfil que tem no Instagram de médico que não está seguindo a resolução. Se a gente colocar em porcentagem, é o quê? A esmagadora maioria. Não está de acordo com a resolução. Olha o mercado aí, né? Entendeu? E essas pessoas vão sofrer sindicâncias no conselho. Aí você tem dois mercados. Sim. Você tem o mercado contencioso,
que é ir lá fazer a defesa dele no conselho, e você tem o mercado preventivo, que é tentar abrir os olhos dele de que aquela publicação está errada. Então eu falo para eles, não tenham vergonha, manda um direct. Qual é o máximo que vai acontecer? Vai ter uma resposta grosseira? Ué, fazer o quê? Você não vai perder nada com isso. Aquela pessoa não é tua amiga, você não está perdendo nada. Mas aquela pessoa pode ficar preocupada e iniciar um diálogo com você, né? Então, manda um direct, fala com aquele médico, ó, tô te chamando, sou advogada, trabalho com direito médico, se quiser dar uma olhada no meu perfil e tal. Eu estava aqui, né, seus conteúdos são muito bons, né, Mas eu gosto acho muito. que para isso você precisa arrumar a sua casa primeiro, né? Ah, sim. Então, monta um Instagram profissional, né? Coloca lá na bio a sua especialidade. Cria alguns conteúdos, né, já direcionado para esse público, né, para ele ver que realmente você sabe do que está falando, né? Sem dúvida. Porque não adianta também mandar o direct e aí ele olha na sua página. Não, Porque tem gente que chega para mim e fala assim, eu não consigo cliente. Porque os médicos não sei o que, eles não me procuram. Os médicos não sei o que lá, eles são fechados. Teve um que ficava o tempo todo me chamando no Instagram para reclamar disso. Aí eu falei, tá bom, deixa eu olhar seu Instagram. O Instagram é fechado, privado. Não vai adiantar. Hoje em dia... Qual é o seu cartão de visita? É você entregar um cartão de visita em branco para a pessoa. Me procura, você dá um cartão de visita em branco. Sem telefone, sem nada. Em branco, um papel em branco. Então não existe isso. Não existe. Então, vamos falar então de questão de prospecção de clientes, né? Que é o que o pessoal adora saber na advocacia. Como conquistar o cliente. Olha só. Cliente não é uma coisa simples e fácil de conquistar em nenhuma área. Em nenhuma. A não ser que você consiga descobrir assim uma fórmula mágica aí que, né? Não existe. Então, é óbvio que tem técnicas de vendas, tem gatilhos, né? Que o pessoal fala, gatilhos mentais, que existem aí desde os tempos da Bíblia, né? Mas, acima de tudo, você precisa entender o mercado que você está querendo se inserir. Então, aliás, a gente estava na aula da pós-graduação falando sobre preventivo recentemente e o pessoal estava falando de LGPD e compliance. LGPD e compliance são dois temas relativamente recentes, né? Mas não vende, desculpa. Não vende. Eu tenho que ser sincero. Não vende. Por isso que eu falo, você tem que estudar o mercado. Mas é para parar disso? Não, você continua aprendendo LGPD, você continua aprendendo a fazer compliance, mas as clínicas, na sua grande maioria, não têm essa dor. Então você não vai vender. Por que o contencioso cresce tanto? É um mercado que cresce. Porque a pessoa tem a dor, ela recebeu o processo. Sim. Então ela está precisando do advogado. Aí ela precisa e vai te contratar. Ela precisa e vai te contratar. O preventivo é uma criação de consciência. Isso. Eu já vou explicar porque que LGPD e compliance não vende, para vocês mudarem um pouco o foco. É para ajudar vocês. Quem não quiser, não tem problema. O preventivo é uma criação de consciência. Todo mundo faz check-up todo ano? Não. Mas as pessoas, as clínicas, as sociedades médicas, todo ano fazem o quê? Campanhas de prevenção. Prevenção do câncer de mama. Outubro Rosa. Outubro Rosa. Setembro Amarelo. São as campanhas de prevenção. Sim. Você tem que pegar essa lógica e trazer para dentro do seu negócio e fazer as suas campanhas de prevenção nas suas redes. Você tem que fazer os seus conteúdos, o seu site, artigos, blog, mas principalmente Instagram, rede social. E aí tem que pagar, né? Tem que pôr um dinheirinho lá, impulsionar esse conteúdo para chegar até o teu cliente final. E não tem mágica. Separar uma verba mensal. Separar uma verba para isso. Como se fosse uma luz. Eu tenho que pagar essa luz todo mês, senão eu não vou trabalhar. Então, você tem que começar com um pouquinho, né? Se você não quer investir muito. Conforme vai entrando os clientes, você vai aumentando. Não adianta ficar com esse menorzinho. Vai aumentando e vai aumentando. E não é para desanimar.
Pega uma loja de shopping, olha quantas pessoas entram naquela loja e saem daquela loja, passa 10 minutos sem nada, sem comprar nada. É normal. Você vai ter contatos de 10 clientes, você vai fechar 2, você vai fechar 3. É normal, por isso que você tem que ampliar esse funil teu de entrada de possíveis clientes. Sim. Porque a conversão desses clientes não é uma conversão alta. Mas ele tem que enxergar o valor do seu trabalho. Só que ele não vai enxergar, de novo, o valor. Eu tenho muito valor, porque eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado, eu tenho muito valor. Não. Esse valor ele não vai enxergar. Esse valor é um valor intrínseco teu. Como é que ele enxerga esse valor? Quando você pega tudo isso que você estudou e transforma em conteúdo prático, concreto, que incentiva ele a buscar o seu trabalho. Porque depois que você entende todas as dores do preventivo, você consegue separar os conteúdos, gerar esse conteúdo. Sim. Né? Você não precisa falar tudo num então, vídeo, assim, tudo num post. Aí eu vejo os advogados fazendo post assim. A importância do TCLE. O termo de consentimento livre e esclarecido é um documento da relação médico-paciente que visa resguardar as informações necessárias. Outra coisa, tem que falar a língua. O médico não quer nem saber o que é isso. Você só vai ter curtida e comentário de outros advogados. O que você tem que dizer? Clínica é condenada por falta de TCLE. Pega uma decisão judicial. Clínica é condenada por falta de termo de consentimento. Aí vai lá. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou em X mil reais uma clínica porque não tinha o termo de consentimento. A melhor forma de evitar... A sua clínica está preparada? Tem termo de consentimento? Tal. E aí você desenvolve em cima disso. Sim. E aí depois mostra que existe uma prevenção. Sim, qual é a forma de prevenir? Fazer um bom TCLE que vai prevenir a clínica. Mas isso eu dei o exemplo do TCLE porque é o que a gente fala muito. Mas não é só isso. Né? Olha quantos assuntos que a gente já falou aqui. Né? Médico é condenado no CRM por publicidade irregular. Sim. Pô, você quer mais do que... Vai no site do CFM, procura lá a jurisprudência do CFM, acha algumas decisões de publicidade e você vai ver lá. Isso antes até, né? Até coisa antiga. Pega lá. Quero tá ver aqui, agora. O médico foi condenado à censura pública, ou seja, o seu nome foi divulgado por não seguir as regras de publicidade. Médico, você está preparado? Você está seguindo? Aí põe lá umas 2, 3 dicas para ele se interessar pelo seu conteúdo. É isso. A cabeça nossa... e aí são as tais métricas de vaidade, né? Curtida é métrica de vaidade. Comentário é métrica de vaidade. Esse post deu 300 curtidas. Sim, mas quem curtiu? Você foi olhar lá para ver se é quem realmente te interessa? Curtida não paga conta. Né? Exatamente. Curtida de conteúdo não paga boleto. Então, interessa você ter 10 curtidas do médico ou ter 300 de colegas advogados dizendo que, nossa, que conteúdo bom que você fez? Desculpa. Se você quer trabalhar para médico, é melhor ter 10 de médicos. Claro. Né? Então... E uma coisa que é legal também é você, no final, fazer uma call to action pedindo para eles encaminharem para mais colegas médicos esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque, querendo ou não, os médicos, eles são muito unidos, né? Eles têm muitos grupos, né? E aí... E é um conteúdo que vai agradar os amigos. E eles vão compartilhar. Mas para eles compartilharem, você precisa estimular e você precisa chamar atenção para eles compartilharem. Senão eles não vão compartilhar, entendeu? Então você pode no final, você pode no final colocar assim, compartilhe para mais colegas que você acredita que possam se interessar, alguma coisa nesse sentido, entendeu? E aí é uma forma também de aumentar o número de viralizar, né? De aumentar o número de engajamento, né? Para o público certo. E hoje em dia tá fácil. Você consegue compartilhar no próprio WhatsApp, no Instagram, né? Sim, antigamente não dava. Mas no próprio aviãozinho. Hoje também. É muito fácil das pessoas compartilharem. Então chama para compartilhar o seu conteúdo. Sim. Mas vai pegando essas dicas que a gente tá falando, né? Não fica só ouvindo o podcast. Anota, que são dicas boas. São coisas que funcionam. Aí, por exemplo, questão de LGPD e compliance. Vamos voltar. Não, é muito bacana. Pô, a gente tem uma série de amigos, alunos que trabalham com isso. É um trabalho importante. Mas não vende. Porque não é uma dor latente. Aí o sujeito vai, gasta uma grana, faz lá um curso caríssimo de compliance, de não sei o quê.
Aí ninguém contrata ele para implementar isso. Por quê? Porque ele tá vendendo uma coisa que eu digo pelo que eu vejo das clínicas. Você tem... Você fala em LGPD, ninguém está interessado nisso, não. É a realidade. Seus clientes De novo, mesmo... gostemos ou não gostemos, felizmente ou infelizmente, é a realidade. Sim. Você fala de compliance, as pessoas não sabem nem o que é esse termo. Você precisa entrar na clínica. E depois você começa a implantar essas outras questões. Esse é o ponto. Então, são termos bonitos, são termos chiques, mas assim, quem que se interessa por LGPD e compliance hoje, na área da saúde? Grandes hospitais. Só que quantos grandes hospitais tem para contratar todo mundo que trabalha com direito médico? Não tem suficiente. Não tem. Você não vai ter mercado, esse é o ponto. Você não vai ter mercado para isso. Os grandes hospitais, eles estão preocupados porque o volume é muito grande, eles são alvos, né? Podem ser alvo, né? De denúncias maiores, de fiscalizações e tal. Agora, a clínica do dia a dia, que tem, para cada um hospital, você vai ter 50 clínicas, né? Essas clínicas não estão ligadas nisso. E não vai conectar, esse é o ponto, não vai conectar. A não ser que você consiga, de fato, criar uma dor suficiente para mostrar que clínicas estão sendo condenadas pela ANPD por violação da LGPD. Já existem essas decisões? Eu acho que não. Em volume suficiente para gerar uma dor? Sim. Eu acho que não. Então você não consegue fazer conteúdo suficiente para isso. Então, não conecta com o dia a dia do médico, esse é o ponto. O médico está mais preocupado com o quê? Com o faturamento dele, que está caindo, que está ruim, com a treta com o plano de saúde, com o paciente que está reclamando. Os próprios pacientes ainda não estão esclarecidos com relação a LGPD e compliance. E qual é o maior medo do médico? Qual que é o maior medo do médico? CRM. Na minha visão é CRM. Ele perdeu o CRM? Que ele tem, Então, aí, maior medo. É a cartinha do CRM. CRM. E ser preso, né? Mas ser preso é mais difícil. Sim. Então tá. Listou CRM. Aí, embaixo disso, por que ele pode perder o CRM? Aí, né? Aí isso é conteúdo, entendeu? Sim. E aí, qual é o segundo maior medo dele? Faturamento da clínica. Sim. Perder faturamento da clínica. Sim, certo? porque também... E a partir do faturamento da clínica, você estabelece algumas linhas de trabalho para manter o faturamento dele. Ou até ajudar a aumentar, né? Que é o que a gente faz. A gente pega clínicas, por exemplo, que trabalham com planos de saúde, que trabalham com sistema de reembolso e tal, e ajuda a fazer o quê? Implementar o atendimento particular. Fazer a transição para o particular. Tá vivo. Tá assustando aí o microfone. Migrar para o particular. Porque hoje as clínicas, isso é uma coisa... O médico que quer prosperar, ele tem que migrar para o particular. Sim. Não dá para ele ser refém dos planos de saúde. Os planos de saúde, e não é só questão de reembolso, de não reembolso, não é isso não. Mesmo os credenciados dos planos de saúde. A não ser que você tenha um volume muito grande, significativo, e aí atenda de forma massificada. Nossa, mas aí é um estresse, né, coitado? Exatamente, porque o valor é baixo, né, os pagamentos são baixos, os planos de saúde fazem. Você tem que atender volume grande, não tem jeito. E os pagamentos, às vezes demoram 30, 60, 90 dias para o plano pagar o faturamento e com as glosas. Então, não vale a pena. Não vale a pena. É que muitos entram naquilo que a gente já falou aqui nos podcasts anteriores, numa estabilidade, né? Sim. É um mito da estabilidade. Não, porque eu tenho os contratinhos com o plano, entra X por mês, faturamento tal, tô estável aqui. Tô tranquilo. Não tá. A hora que o plano quiser, ele te descredencia e tchau. E seu faturamento despenca. Então, a migração para o privado, às vezes ela é dolorosa, mas ela é menos dolorosa do que você ser descredenciado do dia para a noite. E quando o médico coloca na ponta do lápis, ele vai ver que o faturamento bruto e o líquido, às vezes, não compensa esse atendimento massificado por plano. Sim. Então, a rede particular,
conseguindo estabelecer um atendimento de qualidade, muita gente vai. Muita gente vai. E qual a vantagem de um escritório implementar, começar a atuar, começar a atuar com o preventivo nessa área? O mito da estabilidade. Não, olha, vou falar o que eu digo para os alunos também. Não existe paraíso na advocacia. Não existe o paraíso. Paraíso, até brinquei na aula, eu falei o seguinte, você quer conhecer o paraíso? Vai fazer um curso de guia turístico, você vai conhecer vários paraísos. Sim. Não existe paraíso na advocacia. A advocacia sempre é pesada, sempre é uma batalha constante. A diferença do preventivo para o contencioso, na minha visão, primeiro, contencioso hoje é uma loteria. A gente vive um momento de muita insegurança jurídica no Brasil. É uma grande loteria. Então, o volume de processos do judiciário, o judiciário que não é capacitado para entender as demandas da área da saúde. Então, a gente vive uma loteria, infelizmente. Infelizmente. O juiz não tem tempo de ler todos os argumentos que você põe na sua peça. E na área da saúde fica muita coisa na mão do perito, né? Então, assim, o contencioso ele é desgastante, ele é pesado, porque você tem que lidar com a frustração, né, de decisões, às vezes que você tem certeza que você tem razão. E você lida, eu acho uma coisa muito interessante, tem um termo do direito preventivo que diz o seguinte, o advogado do contencioso, o advogado das ações judiciais, ele atua como um historiador. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar fatos que já aconteceram e interpretá-los de forma favorável ao seu cliente. Mas o fato já aconteceu. E o fato é um só. Aconteceu para o médico e aconteceu para o paciente. É o mesmo fato. O paciente interpretou de uma forma prejudicial a ele. E entrou com a ação. Você vai ter que pegar, se você for defender o médico, você vai ter que pegar esses mesmos fatos e interpretá-los favoravelmente ao médico. É um trabalho muito mais complexo, porque o fato é o fato. Sim. Ele já aconteceu. Inclusive, o professor americano, né, que cria essa teoria, Lewis M. Brown, acho que é o nome dele, lá nos anos 50, 60, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, você lida com cold facts, são fatos frios, fatos que já aconteceram. O preventivo, ele lida com hot facts, fatos quentes, fatos dinâmicos. O seu trabalho é moldar o futuro, para que o futuro seja favorável ao seu cliente. Então é um trabalho muito mais interessante, dinâmico, porque você não depende de um terceiro, não é o juiz que vai decidir, é você, é o seu cliente que vai decidir com o aconselhamento de um advogado. Então o que ele está fazendo? Ele está moldando o fato. Se no futuro acontecer um problema, esse problema vai acontecer já moldado, de acordo com o que você orientou, de acordo com o que você praticou. Então, se vier uma ação judicial, essa ação judicial tende a vir muito frágil, fraca. Porque você, como preventivo, conseguiu moldar o futuro. O evento futuro. Sim. Então, eu vejo assim, é um dinamismo diferente. É óbvio que você tem uma certa previsibilidade financeira, porque você tem os clientes pagando valores mensais para você. Isso para qualquer estrutura é bom. Não confundam com estabilidade, não é isso. O cliente amanhã pode ir embora. Sim. Mas você tem uma previsibilidade financeira, em que você consegue estruturar o seu escritório, planejar o seu crescimento, sabendo que todo mês você tem. E outra, até a diferença com relação à estabilidade, você tem vários pagando pouco, Sim. pouco entre aspas, né? Do que um só pagando tudo. Então, se você perde um cliente, você não quebra. Você vai atrás de outro e repõe aquele que saiu. Não tem problema, né? Então, além de tudo, que você cria uma relação de confiança, uma relação de proximidade com esse cliente, ele tende a te indicar para outras pessoas, ele tende a confiar o trabalho para você em outras áreas. Outras áreas, né? Aí você, se você não Se trabalha não tiver muito, no teu pega contrato, parceria. você cobra parte, você pega parceiros. Então, eu vejo
Eu vejo o judiciário cada vez mais difícil de trabalhar. O judiciário hoje na advocacia é uma coisa complexa para você cobrar honorários, porque a parte está lá com o processo, ele não te conhece, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer leilão. Aí você é obrigado a cobrar um valor que não é o seu, porque o outro está cobrando mais barato. O preventivo não tem isso, o preventivo é o seu valor. E aí é a sua missão fazer ele enxergar esse valor. Ele não vai acordar e dizer, nossa, essa pessoa tem tanto valor. Não, a sua missão é mostrar o valor e mostrar sempre as possíveis dores ocultas. O preventivo tem dores ocultas. Você não vai inventar dores, não é isso. Você vai simplesmente tirar o manto e vai fazer com que elas deixem de ser ocultas. Sim. Como que você faz para precificar, no seu caso, como, dá uma dica aí pro pessoal, como fazer para precificar? Então... Cada caso é diferente? Você pode estabelecer algumas médias, assim. Eu sempre tenho muito medo de falar valores, precificação, porque o alcance do Brasil é muito grande. Não, eu não digo nem para falar o valor X. Regionalizar, não, né? Mas como que você tem características próprias. Faz essa análise, né? Então, a primeira coisa, assim, faça uma reunião com esse cliente. Aí você pode cobrar uma consulta, por exemplo. Cobrando uma consulta, ele já vai entender o seu valor. Se ele não quiser pagar nem a sua consulta, já cai fora. Porque tem uma coisa errada aí. Agora, se for muito interessante para você, não precisa cobrar a consulta, faz a reunião, porque é interessante para você. Certo? Faça a reunião. Faz uma reunião ali de 1 hora, pode ser online, não precisa ser presencial. Faz um bate-papo, entende a dinâmica da clínica. Certo? Se esse cliente chegou até você, por exemplo, pelo seu Instagram, é porque ele já viu algum conteúdo que você trouxe, alguma dor que estava oculta, ele sentiu aquilo e falou, caramba, eu preciso falar com esse advogado, porque pode ser que eu tenha esse problema aqui na minha clínica. Sim. Então, ele já surgiu uma necessidade na cabeça dele de ter o advogado explicando para ele. Aí, nessa reunião, você precisa mostrar autoridade, conhecimento, mostrar que você entende do assunto, né? E você tem que dimensionar o trabalho. Não é falar, vou cobrar R$1.000 por mês. Não é assim, chutando, né, um valor. Você tem que pensar assim, quantas horas mais ou menos eu vou ter que me dedicar para esse cliente por mês? Exatamente. O que exatamente eu vou entregar para ele? Pode ser que não seja um mensal. Pode ser que ele queira uma análise da rede social dele. Ponto. Ele ainda não quer pagar um mensal para você. Mas ele quer uma análise, ele se interessou por uma análise da rede social. Beleza, qual é o tamanho da rede social dele? Qual é o tamanho do feed? Você não vai olhar tudo, você vai fazer uma amostragem. Não vai, o cara tem 3.000 publicações, você não vai olhar tudo. Você vai fazer por amostragem, pelas mais recentes, né? E não só olhar o que ele já postou, você pode oferecer também de ser um analisador antes dele postar, né? Isso, então. Mas ele veio por uma dor. Sim. Ele quer já que você faça uma análise. Não, sim. E às vezes ele não quer de cara fechar um contrato, pagar mensal, ele quer ver seu trabalho. Não, mas aí esse pode ser um valor baratinho, né? Aí você faz a análise da rede, você vai apresentar o resultado para ele da análise e vai dizer, olha, essa é a sua análise. É X. Precisa, vou cobrar tanto, tal, dá o parecer da análise, o que ele precisa mudar nas postagens, tal. Aí você vai ao trabalho do vendedor. Isso. Aí você tem que vender o seu serviço. Você vai dizer, olha, vamos fazer um contratinho mensal? Eu acho que isso é mais barato para você até. Né? Mas não deixa de oferecer, é isso que eu quero dizer, não deixa de oferecer. Você tem que tentar oferecer, sim, o acompanhamento constante. Sim. Até para ele entender o que é o preventivo. Isso. Né? Porque, vou corrigir agora. E as próximas? O conselho está de olho o tempo todo. O pessoal pode denunciar o tempo todo. Porque por mais que você explique um pouco da resolução, toda hora eles têm essa dúvida. Ai, meu Deus, isso pode? Ai, meu Deus, isso vai me prejudicar? A resolução é um problema sério. A resolução é muito confusa. Ela é muito, para o médico, ela é muito confusa. Muito confusa. Ela foi feita para ajudar o advogado mesmo a ter trabalho, porque ela é muito confusa, a interpretação dela é muito difícil. É muito difícil. Sim. Né? Então é isso, assim, acho que essa é uma visão geral, assim, do preventivo, né? É de fato uma advocacia
Eu acho muito boa, muito gostosa de trabalhar. Para encerrar, a gente conversando aqui me veio isso, que eu acho que é legal. Depois que o cliente fecha, né, com o advogado, com você, qual dica você daria para o seu colega advogado que o que você pratica hoje, que você vê que eles gostam, e aí é uma forma que eles mantêm o contrato com você, o que você acha que você faz? Vamos lá. O que eu acho que tem que ser o diferencial do preventivo, pode dar o nome que for, é uma advocacia diferenciada. É uma advocacia de boutique, advocacia gourmetizada, uma advocacia de primeira classe. Você vende um serviço de primeira classe, não é de classe executiva do avião. Então, não é barato. Não é barato. Às vezes chega cliente que fala assim, mas eu já tenho uma assessoria aqui que me cobra R$800 por mês. Tá? Fica com ela. Né? Fica com ela. Se estão te cobrando, então te atendendo, fica com ela. Mas não estão, né? Se ele está procurando outro. Sim. Então, os valores dessa advocacia preventiva são diferentes. Porque eu percebo que o que mais eles gostam é justamente ter você, advogado, como um conselheiro dele. Médico, profissional, odontólogo. Não é só médico, né? Sim. Odontólogo, clínicas de biomédicos, biomedicina. Então, o que eu sinto é que essa relação de proximidade gera uma confiança e é a partir desse ponto, dessa proximidade, que eles gostam de ter o advogado por perto. E é importante, porque é justamente através desse aconselhamento que você consegue fazer o quê? Moldar o futuro. Então a gente trabalha com uma lógica muito parecida do antigo médico de família. Antigamente tinha um médico de família, que era aquele que ia na casa da família, que olhava a família inteira, que olhava tudo. É uma lógica muito parecida. A gente tem esse contato constante com o cliente. Às vezes até em horários fora do padrão. Isso te consome? Você acha que isso te atrapalha? Não, porque eu gosto. Esse é o ponto. Então, não, é porque tem gente que pode assim, pensar assim, mas eu não quero, eu vou terceirizar, tenho um escritório grande, eu tenho meus estagiários, outros advogados. É diferente. Porque essa é a mentalidade do contencioso. A mentalidade do contencioso é essa. Você tem um monte de gente trabalhando, você tem inteligência artificial fazendo peça para você, tudo mecanizado. O preventivo, ele é gourmetizado. Legal. Ele é gourmetizado. Você pode ter gente te ajudando? Claro, deve. Sim. Porque no dia a dia você tem que fazer contratos, você tem que fazer termos de consentimento, você tem que analisar contratos. E aí você tem alguém para fazer isso. Mas quando ele vai contratar, ele contrata você. Se você começa a pôr pessoas interpostas para falar com ele, ele vai procurar outro depois, que é o que eu ouço. Também, além dessa história. Eu tenho ouvido muito assim, eu tenho um escritório, mas não é especializado. Então tem coisa aqui que eles não estão sabendo resolver. Eles são muito bons, tal, mas da área do direito médico não consegue resolver. Esse é um que eu tenho ouvido. Outra coisa que eu tenho ouvido é o seguinte. Eu contratei lá o doutor fulano, mas eu nunca consigo falar com ele. Eu nunca consigo, eu ligo lá e ele não me atende, ele nunca tem horário, acho que ele é muito atribulado, não consegue nada, tal. Você também é atribulado. Entendeu? Mas você consegue dar uma atenção para aquele seu cliente. Até porque eles nem consomem tanto. Não. Tem cliente que a gente manda mensagem para saber se está tudo bem. Às vezes passa uma semana, então, 2 semanas sem mensagem. Dá uma pensada nisso. É uma São mensagem crenças, importante. São crenças limitantes. A pessoa fica assim, mas eu vou ficar... Nunca trabalhou com preventivo, não sabe como é o preventivo e tem medo de entrar. No fundo, é a insegurança das pessoas. Sim. Não tem essa insegurança. Não tenha. Nossa, meu celular vai ficar à disposição do cliente, ele vai ficar me ligando o dia inteiro. Não vai. Até porque você vai atender a hora que você conseguir. Exatamente. E hoje em dia ninguém liga mais, né? É muito raro. Geralmente vem mensagem assim, doutor, tá podendo falar? Doutor, preciso de uma ajuda. Pode falar? Tal, se não for agora. Tal. Ou quando é urgente, doutor, tá acontecendo um negócio urgente, podemos falar? Aí você dá prioridade, Você dá prioridade. Entendeu? Então, dá para se organizar. E para mim, assim, a melhor coisa é não depender do judiciário. Depende de você. Sim. O preventivo depende de você, não do judiciário. Certo? Muito bem. Fechamos? Fechamos. Acho que muito foi. bem. Pois é, então. Vamos lá, pessoal. Esse aqui, então, é o Simonelli Talks, né? Se você quiser conhecer mais sobre o direito médico,
Me siga em todas as redes, procure aí Oswaldo Simonelli. Se você está vendo pelo YouTube, deixa o seu like, né, aqui, deixa o seu comentário, o que você achou desse nosso bate-papo. Coloca nos comentários os próximos conteúdos, o que você quer. Sugere, exatamente, mande sugestões, compartilha com quem você acha que pode fazer sentido. Lembrando que esse podcast está em todas as plataformas aí de podcasts deste Brasil e quem sabe do Brasil afora, né? A gente olha as estatísticas, tem gente que ouve do exterior os nossos podcasts aqui às vezes. É isso? Então, obrigado, beijo no coração de vocês. Esse é o Simonelli Talks, esse é o Casal Simonelli, né? Até mais, muito obrigada. Até o próximo. Valeu!